Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de hidrologia de bacias hidrográficas, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina, nessa atividade em específico, pode nos acionar pelo contato da descrição, tá? O contato tá ali logo abaixo no início da descrição. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também, beleza? E vamos lá, pessoal, vou fazer uma leitura com vocês, uma contextualização inicial e a gente vai desenvolvendo aqui. Eu vou explicar para vocês primeiro todo o contexto, a importância dessa disciplina, desse primeiro experimento aqui na prática, tá? Para a gente conseguir associar aí a verdadeira importância dessa disciplina, tá? Então vamos lá, ó. Unidade U2, Hidrologia Quantitativa, aula A3, Medições Aplicadas. E como objetivos aqui nós temos o seguinte: nesta aula prática, o estudante irá aprender a realizar uma das medições mais importantes da hidrologia aplicada, a determinação da vazão de um curso de água. A determinação da vazão de um curso de água. Ao final da prática, espera-se que o aluno seja capaz de determinar a velocidade média de escoamento da água utilizando o método do flutuador, calcular a área média da seção transversal de um rio ou canal, obter a vazão média que de um manancial através da relação entre velocidade e área, compreender a importância da medição de vazões em estudos de abastecimento, drenagem, irrigação e gestão hídrica. Nós podemos desenvolver aí através do Excel ou Word, tá? Para organizar a resolução. Eu acho mais prático. Se forem muitos cálculos ali, nós vamos otimizar no Excel, tá? Depois converter a tabela para o Word. Só que assim, sempre que você desenvolver muitos cálculos ali dentro do Excel, pelo menos para a primeira linha ali da tabela, você tem que demonstrar os cálculos para demonstrar que você realmente entende ali o que você está fazendo, tá? Mas a gente vai organizar isso aí bem certinho. Procedimentos práticos e aplicações. Então a gente vai primeiro inserir o nome no arquivo, tá? Conforme ele solicita aqui, beleza? E atividade proposta. Nessa aula prática, você irá aprender a realizar uma das medições mais importantes da hidrologia aplicada, a determinação da vazão de um curso de água. Deixa eu ajustar aqui. Então vamos lá. A vazão representa o volume de água que escoa em um rio ou canal ao longo do tempo, sendo uma variável essencial em projetos de engenharia como abastecimento público de água, dimensionamento de canais e galerias de drenagem, estudos de cheias e enchentes, irrigação agrícola, gestão de recursos hídricos. De forma geral, a vazão pode ser definida como volume sobre tempo. No entanto, em medições de campo, é mais comum utilizar a relação entre a velocidade do escoamento e a área da seção transversal do rio, dada por Q igual a área transversal média da seção do rio, vezes velocidade média da água, tá? A gente consegue determinar essa vazão aqui. Beleza? Depois eu vou explicar melhor sobre essa fórmula aqui, desenvolvendo os cálculos. Nesta prática, utilizaremos o método do flutuador, que é uma técnica simples e bastante utilizada quando não se dispõe de equipamentos sofisticados, como molinetes hidrométricos ou ADCP. O método consiste em lançar um objeto flutuante na superfície do rio, medir o tempo que ele leva para percorrer uma distância conhecida, calcular a velocidade média do escoamento. A velocidade é obtida pela equação L sobre T, tá? Onde L é a distância entre dois pontos do rio, T é o tempo medido para o flutuador percorrer essa distância em segundos. Como essa velocidade corresponde apenas à superfície mais rápida que o interior do fluxo, aplica-se uma correção padrão de segurança, reduzindo o valor em 20%,
Então, a velocidade corrigida é 0,8 vezes v. A gente está reduzindo aí 20% para ter uma margem de segurança, tá? Além da velocidade, também é necessário calcular a área transversal do rio. A área é determinada multiplicando o seguinte: área igual a largura vezes profundidade média, tá? Como o rio pode variar ao longo do trecho, a área será medida em duas seções: seção X, início, seção Y, que é o fim. Depois calcula-se a média. A área média é igual a X mais a Y dividido por 2. Por fim, a vazão média do rio será obtida pela equação fundamental da hidrologia quantitativa, Q é igual a área média vezes V corrigida. Para a realização desta aula prática, inicialmente deve-se selecionar um trecho adequado do curso de água onde será feita a medição da vazão. Esse trecho deve ser preferencialmente o mais retilíneo possível, com escoamento uniforme e sem grandes obstáculos, de modo a garantir maior confiabilidade nos resultados. Após a escolha do local, devem ser marcados 2 pontos ao longo do rio: o ponto inicial, denominado X, e o ponto final, denominado Y. A distância entre esses 2 pontos deve ser medida com o auxílio de uma trena, sendo adotado neste experimento o comprimento de 11 metros, conforme ilustrado na figura 1. Então, ponto inicial, ponto final, temos aqui o trecho para medição de vazão pelo método do flutuador. Em seguida, deve-se escolher um objeto que possa flutuar e seja facilmente visualizado, como uma boia de isopor. Esse flutuador será utilizado para estimar a velocidade da água na superfície. O objeto deve ser posicionado no ponto X, aproximadamente no centro do canal, e então liberado para que seja transportado pela correnteza. No exato momento em que o flutuador é solto, deve-se iniciar a contagem do tempo com um cronômetro. O deslocamento do objeto deve ser acompanhado até que ele alcance o ponto Y, momento em que o cronômetro deve ser interrompido e o tempo registrado. Esse procedimento deve ser repetido 10 vezes a fim de reduzir erros e aumentar a precisão da medição. Os tempos obtidos em cada repetição devem ser anotados conforme apresentado na tabela 1. Então nós temos aqui tabela 1, tempos medidos para o cálculo da velocidade média superficial. E daí nós vamos encontrar as velocidades, tá? Pessoal, vamos seguindo aqui. Eu vou já resolvendo com vocês, tá? Que fica mais fácil. Mas antes, deixa eu só finalizar a nossa contextualização, que a gente vai ver aqui dentro desse roteiro, tá? Deixa eu voltar aqui para o início, só para vocês entenderem na prática, tá? Por que nós vamos medir a vazão de um rio aqui, né? Por que medir a vazão de um rio é importante, tá? Alguns conceitos são intuitivos, né? Mas para destrinchar, eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte: por que é importante, tá? Dá para usar esse rio? Esse rio consegue abastecer uma cidade, tá? Ele aguenta uma chuva forte sem transbordar? Dá para usar essa água para irrigação agrícola? Como que nós vamos planejar pontes, canais e drenagens? Como que nós vamos evitar enchentes? Então, assim, sem saber a vazão, não dá para planejar todos esses pontos com segurança, tá? Então, o que é a vazão? A gente precisa saber se sai muita água ou se sai pouca água. E a gente consegue identificar isso através do volume de água por tempo, tá? A área do rio vezes a velocidade da água. A gente tem 2 modos de calcular, é o que a gente vai identificar nesse exemplo ali desse roteiro, tá? Então, qual que é a ideia principal desse experimento? É medir a velocidade da água e medir o tamanho do rio por onde essa água passa, tá? Então, na parte 1, como que a gente vai medir a velocidade da água? Nós vamos identificar a distância e o tempo para que a água possa percorrer, né? Que a água percorra essa distância. Então, tendo a distância e o tempo, nós conseguimos identificar a velocidade. E o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar um flutuador, né?
que são os materiais que ele cita nesse experimento, uma trena e um cronômetro, beleza? Nós já conseguimos aí identificar. O que nós vamos fazer na prática ali? Foi marcado 2 pontos, né? X e Y, separados por 11 metros. E nesse ponto é jogado o flutuador, tá? E a partir de então liga-se, né, o cronômetro e a gente vai medir quanto tempo ele leva para ir de X até Y. Nós vamos repetir isso 10 vezes ali, conforme nós identificamos na tabela, para poder ter um dado preciso, tá? Foi trazida aqui a tabela, ó, justamente para a gente identificar qual que é a velocidade, tá? A gente já tem o tempo, temos a distância, a gente consegue identificar qual que é a velocidade. Basta dividir metros por segundo, a gente já vai ter a velocidade ali, tá? Então já é um ponto inicial aqui para nós conseguirmos ir trabalhando, beleza? Show de bola. Então é basicamente assim que a gente faz na prática, tá? E por que a gente precisa corrigir aquela velocidade, né? A gente tem que ter a velocidade corrigida. A gente vai deixar muito mais próximo da realidade, porque tem erros ali, né? A área da superfície, ela corre muito mais rápido do que a água no fundo do rio, por causa do atrito. Então, a gente tem erro. A gente tem que ter um percentual de correção por conta desse atrito. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, a gente já identificou mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Partindo dessa tabela que a gente já consegue ir trabalhando, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui das velocidades com vocês e vamos anotar aqui na tabela. Vamos registrar aqui mesmo, fazendo a calculadora bem simples aqui, tá? Só dividir metro por segundo, a gente já consegue identificar.